Olá, eu inicialmente agradeço o convite que me fez a desembargadora Terezinha Caserta para participar do projeto EMAG Conexões, da Escola da Magistratura da Terceira Região. Meu nome é Rogério Schetti Cruz, sou ministro da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. E vou falar muito brevemente sobre a recomendação 62 do CNJ, que tem causado alguma polêmica, e, a meu ver, sem razão, porque, na verdade, o que esta recomendação faz é nos auxiliar. Se nós lermos a recomendação, vamos perceber que temos ali muitas orientações práticas que podemos adotar ou não, a depender da situação de cada juízo, das peculiaridades da situação que cada um de nós enfrenta na jurisdição. Nós temos ali normas que são voltadas à proteção, sobretudo, de adolescentes em conflito com a lei, que estejam cumprindo medidas socioeducativas, e também presos que cumprem pena ou estejam em prisão preventiva, prisões provisórias. Mas também protege os agentes penitenciários, protege os servidores em geral, os magistrados, os familiares, todos os que tenham contato com o sistema penitenciário. Então é importante que nós estejamos abertos a ver essas recomendações que são feitas em vários dispositivos. É uma norma relativamente longa e ela é voltada para, como eu disse, para um público que poderíamos dividir entre adolescentes, portanto aqueles que estão no sistema da justiça infanto-juvenil, os adolescentes em conflito com a lei, especialmente os que cumprem alguma medida em meio de privação da liberdade, e em relação a esses, a recomendação é muito simples. Olha, vamos verificar se realmente não é possível convolarmos essa medida socioeducativa de semi-liberdade ou de internação em uma medida cumprida em meio aberto, naqueles casos em que não haja uma imperiosa necessidade dessa medida mais gravosa. Em relação aos presos em geral, os imputáveis, a, a recomendação ela se dirige a juízes criminais e a juízes da VEC. Tem também alguns dispositivos para até juízes cíveis, no que diz respeito a prisões por dívida alimentar e aos tribunais em geral. Mas, basicamente, a recomendação ela propugna um olhar um pouco mais flexível no exame dos benefícios da execução penal ou, no caso das prisões preventivas, um, um, um cuidado maior no exame dos pedidos de prisão preventiva ou até nos pedidos de liberdade provisória, acentuando o caráter, acima de tudo, excepcional das prisões provisórias e também, evidentemente, estimulando o uso de outras medidas cautelares penais, pessoais, que possam substituir a prisão preventiva. Na verdade, não há nenhuma novidade na recomendação. O que ela faz é nos exortar a uma reflexão diante de tudo que está acontecendo. Nós devemos fazer uma reavaliação a cada 90 dias, como agora determina o Código de Processo Penal, por força do pacote anticrime, Lei 13.964. Nós devemos, mais do que nunca, fundamentar, motivar as nossas decisões, sobretudo as que restringem ou cerceiam ou suprimem a liberdade do acusado ou do preso. Nós devemos ser o mais transparentes possível e, naquelas hipóteses em que não se cuida de um preso violento, um preso que tenha cometido crime com grave ameaça, que não integre organizações criminosas armadas, grupos de milícia, etc., enfim, os crimes de menor gravidade devem ser olhados de uma maneira um pouco mais reflexiva, porque o que se espera é que, claro, não sejamos irresponsáveis para colocar em liberdade pessoas que representam efetivamente um grande risco à integridade física e psíquica, ao patrimônio das pessoas, mas também estejamos mais atentos a algumas situações que, a rigor, poderiam, sim, autorizar uma providência menos gravosa à liberdade humana. O que a recomendação faz é isso, basicamente, que nós sejamos, portanto, ainda mais ciosos no cumprimento dos nossos deveres.
A gente tem recebido no STJ muitos habeas corpus coletivos e invariavelmente têm sido indeferidos, porque o processo penal, eu sempre digo isso, ele é feito singularmente, né? Embora a gente possa até, em alguns casos, dar um tratamento coletivo a algumas questões, mas o que nós temos visto muitas vezes, ou todas as vezes, pelo menos agora ultimamente, é uma tentativa de resolver essa situação de uma maneira genérica, né, sem o exame criterioso por parte dos juízes das execuções criminais, que são aqueles que neste momento detêm uma responsabilidade maior, não apenas de regular melhor os benefícios, talvez até flexibilizando alguns deles, e infelizmente em alguns casos tendo de suprimir, por exemplo, as saídas temporárias neste momento, né, transferindo o calendário para um momento posterior, mas também medidas concretas de cuidados que devem ser adotados e que os juízes têm adotado. Eu tenho visto, quando recebo informações dos magistrados do Brasil todo, que medidas de caráter sanitário, de higienização dos espaços internos dos presídios, né? Separação dos presos, colocação em alas ou celas distintas, de acordo com os grupos, né? Um cuidado especial com aqueles que integram esses grupos de maior risco, os idosos, portadores de algumas morbidades, e as mulheres, especialmente essas, talvez sejam as que mereçam uma especial atenção por parte de todos nós, né? Não é possível que mantenhamos presas mulheres que cometeram crimes sem violência, né? Ainda que o crime seja grave, nesse momento, especialmente aquelas que são gestantes ou que têm filhos menores de 12 anos ou são lactantes, para essas já existe a prisão domiciliar e é importante que nós tenhamos um olhar um pouco mais ousado, mais corajoso para, nessas situações, contribuir para que se diminuam os riscos de uma contaminação dentro dos presídios. Mas eu acho, com toda sinceridade, que a magistratura brasileira, em especial a federal e mais ainda particularmente a Federal da Terceira Região, está plenamente capacitada para enfrentar este momento e com muita ponderação, né, com muito equilíbrio, exatamente para ponderar os interesses que estão em jogo, os interesses da sociedade, os interesses do acusado ou do preso, para sempre, com muito critério, tomar a decisão mais justa. Eu espero que possamos em breve considerar tudo isso algo do passado e que este drama, né, que temos vivido sirva de algum modo para construirmos um sistema um pouco mais humano e mais racional, né? Eu saúdo a todos mais uma vez agradecendo a oportunidade e a atenção.